Ninguém é como tu, poderoso, não há outro Deus a quem comparar. Ao cantarmos, vem nos encontrar, ofertamos nosso coração em resposta à tua perfeição. Tu és santo, Pai. Ao louvarmos, vem conosco estar. Tu és o Rei, Tu és o Rei. Faz cumprir teu querer. Tu és o Rei. Esplendor, és tão santo, Deus restaurador, toma o teu lugar. Ao orarmos, venha nos curar, renovados pelo teu amor, seguiremos só a ti, Senhor. És fiel, ó Pai. Ao te honrarmos, venha nos guiar. Tu és o Rei, Tu és o Rei. Faz cumprir teu querer. Tu és o Rei.
coração. Sim, louvar-te, Sim, louvar-te com paixão. com paixão. Vou buscar-te, Vou buscar-te enquanto eu viver. enquanto eu viver. Vou seguir-te, Vou seguir-te. vontade de fazer. Sim, eu vou fazer fazer o teu
Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Faz de novo, Pai. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a sua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Teu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a sua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Teu é o poder. Vem, Senhor. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a tua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Teu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a sua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Teu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a tua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Teu é o Vem, Senhor. Vem, se manifesta em cada casa, Deus, nesse tempo e nesse lugar. Manifesta a sua glória, Senhor. Pelo lugar, vem mover E soprar nesse tempo e lugar, vem mover e soprar nesse tempo e lugar, vem mover e soprar nesse tempo e lugar, vem mover e soprar, vem
Olá, boa noite. Prazer estar contigo nessa noite, prazer estar podendo partilhar contigo uma palavra, poder adorar contigo. A gente fica aqui meio que com uma iluminação, com alguns aparatos aqui. Eu fico pensando no dia que a gente vai entrar aqui, vai tropeçar, vai derrubar algum refletor e aí vai ser uma maravilha, né? Vai gerar um meme bem bacana. Espero que esse dia não aconteça, mas é possível. Então a gente fica aqui meio que atrás das câmeras e adorando, às vezes se contendo, no meu caso me contendo para não cantar e o meu áudio vazar para vocês aí. Mas a gente tem essa oportunidade e é uma grande dádiva poder adorar juntos. Como eu disse, um prazer você estar aqui conosco, uma alegria para nós poder compartilhar desse tempo de palavra e adoração. Eu quero partilhar com vocês que nos acompanham, vocês que estão conosco nesta noite, uma palavra em Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Um texto muito conhecido, um texto que os estudiosos chamam de a grande comissão, o grande chamamento. É um texto emblemático para a igreja cristã a respeito de serviço, de objetivos, e nós precisamos retornar a ele e abrir o coração para as grandezas reveladas aqui. Vamos ao texto? Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Eu quero poder ter um tempo aqui de reflexão sobre essa palavra, um tempo contigo para meditarmos, para olharmos o que Deus tem preparado para nós através desse texto. Como eu disse, nós chamamos esse texto de a grande comissão. A Sociedade Bíblica inclusive coloca esse título, esse trecho de texto, e tem algumas coisas que são muito emblemáticas aqui, são muito marcantes, são máximas que a gente tem lidado através da história do cristianismo com essas máximas, com essas palavras que estão aqui descritas. Acredito que a palavra ide é uma palavra que as igrejas têm ecoado através dos tempos, as grandes ondas de avivamento e o que essas ondas proporcionaram com grandes encaminhamentos de evangelismo, de missões. Então, o ide é uma dessas grandes máximas do cristianismo. Outra expressão aqui que é uma grande máxima do cristianismo é fazer discípulos. Nós temos lidado através da história da igreja com essa questão de fazer discípulos.
uma tarefa árdua, difícil, uma tarefa complicada, mas extremamente prazerosa. A tarefa dentro dessa caminhada cristã que gera laços profundos, verdadeiros e produz um crescimento muito grande dentro da igreja, no conhecimento de cada um dos discípulos e discipuladores, cada um mestre que dedica seu tempo, estudo, a compartilhar aquilo que tem aprendido a respeito do Evangelho. Então, ide, fazei discípulos. E outra máxima é batizando. Inclusive um dos 2 sacramentos que ficaram para que a gente perpetuamente estivéssemos exercendo até a volta do nosso Senhor Jesus, batizando aqueles que reconheceram através do ide de tantos, da pregação do Evangelho, reconheceram Jesus, foram ensinados, foram discipulados, reconheceram a grandeza da palavra de Deus e então decidiram passar pelas águas, pelo batismo, uma profissão de fé pública, uma declaração pública de que agora esses fazem verdadeiramente parte dessa grande família espiritual. Eu gosto muito de olhar para essas máximas e não esquecer do que está descrito aqui, ensinando-os a guardar todos os ensinamentos de Jesus. Você tem refletido a respeito disso? A vida cristã, o tempo que gastamos, o tempo que dedicamos, todo o nosso investimento no Evangelho tem uma relação direta, uma relação inequívoca e uma relação inegociável com essa grande fala descrita aqui em Mateus. Todos os ensinamentos de Jesus. Eu gosto de, ao meditar nesse e em outros textos que falam da grandeza daquilo que Jesus é e representa, do exemplo que ele precisa e deve ser para cada um de nós, nós precisamos retornar a essa verdade, continuar retornando a essa verdade, entendendo que esse é o caminho para nós. Parecermos com Jesus, nos assemelharmos a Jesus, aprendermos no profundo do nosso coração, alma, a buscar ser o espelho de Cristo, a ser a face mais genuína possível de Jesus para todos que atravessam a nossa história. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Na grandeza do que isso representa, e eu queria que você pensasse comigo, porque ao falar dessas grandes obras a serem realizadas, ir, fazer discípulos, batizar, fazer com que as pessoas que caminham através e sobre essas grandes máximas se assemelhem a Jesus, eu acho que a gente começa a se questionar, a ponderar a respeito de como vamos fazer isso, a respeito de será que eu consigo exercer esse papel? Será que esse papel é para alguns? Talvez os missionários estejam incumbidos do ID. Talvez os pastores, mestres estejam incumbidos de fazer discípulos. Talvez os pastores estejam incumbidos de batizar esses que se dedicaram à causa de Cristo. Será que eu consigo?
Eu quero que você comece a se perguntar, a se questionar. Talvez você já tenha feito isso. Nós somos a igreja, e você começa a pensar: ah, mas eu sou a parte da igreja, eu sou talvez um mero membro, me assento nos bancos, sou devotado à vontade de Cristo, mas eu acho que eu não consigo ir tão além. Será que você consegue? Como fazer isso? Como ser esse instrumento eficaz nas mãos de Deus? Como se transformar nesse que vai multiplicar a grandeza do reino? Como se transformar nesse que vai ser um fomentador do Evangelho? Como? Eu fiquei pensando nessas falas tão profundas e poderosas. Como eu disse, o título da Sociedade Bíblica já chama de a grande comissão da igreja do Senhor. E eu quero que você hoje, eu fiquei pensando, em partilhar essa palavra, e essa é uma palavra que talvez tenha muito sentido para a igreja. Mas essa palavra, ouça, amigo, talvez você que não faça parte de uma igreja esteja assistindo esse vídeo, talvez você que não tenha feito uma aliança genuína com Jesus, o conheça, o admire, goste, não sei, mas não tenha um compromisso exatamente como esse caminho descrito aqui, ser encontrado pelo Evangelho, ser um aprendiz do Evangelho e ser um que fez aliança com o Evangelho, porque isso tem a relação direta com o ID, com fazer discípulos e ser batizado. Talvez você não tenha passado por esse processo, por mais que bíblico, mas um processo que se tornou meio que institucional dentro da igreja. E eu estou falando para você que a minha mensagem hoje, por mais que pareça ser uma mensagem para a igreja instituída, ela é uma mensagem para todo aquele que quer fazer parte dessa grande obra chamada obra de Deus, reino de Deus, evangelho de Jesus Cristo. Eu estou falando para muito além das bandeiras. Eu estou falando para muito além da igreja Vineyard, de qual faço parte. Estou falando do evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus Cristo. Por mais que isso me ligue a uma igreja local instituída. Mas eu queria que você pudesse olhar para essa mensagem. Porque ao ficar pensando se essa era realmente uma mensagem para a igreja, Deus falou ao meu coração que essa é uma mensagem que a igreja precisa voltar a pregar para que todos entendam esse caminho que precisa ser trilhado. Então essa mensagem é para todos, essa mensagem é para você, que talvez ainda não tenha um compromisso com Cristo, que não tenha assumido isso de forma pública. Porque quando aprendemos a respeito de Deus, quando começamos a conhecer quem Deus é de verdade, eu começo a entender que eu não estou desamparado, que as minhas limitações começam a ser supridas através da ação do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho uma fala que eu sempre repito, anotei aqui, e eu sempre falo isso na igreja: quem conhece Deus tem todas as oportunidades na vida, menos a de fugir dele. Se um dia você conheceu Deus de verdade, você tem todas as oportunidades, menos a de fugir dele. Porque esse Deus, ele é encantador. A graça de Deus, ela é encantadora. Nós, quando nos deparamos com Deus, não simplesmente ou não o Deus pregado pelos homens, que talvez venha vestido com todas as vestimentas que os homens acham necessário que ele precise se ornar para se apresentar para nós.
Mas o Deus verdadeiro, o Deus genuíno que se revela, que tem desejo de se revelar, que tem desejo de te fazer parte de sua família. Aí nós nos encantamos com essa graça maravilhosa. Esse Deus, eu não posso fugir dele. Eu não tenho como fugir dele. Não há como encontrarmos o amor e fugirmos da presença do amor de Deus. E eu fiquei pensando muito nessa questão, sabe, de talvez eu achar que não sou tão capaz de cumprir essa grande comissão, esse grande chamamento de serviço. E por outro lado, encontrar um Deus que tem total interesse de se revelar, um Deus que tem total interesse de operar em nossas vidas, com grandeza, com autoridade, com graça, com compaixão, com amor. E aí eu fui pensando e tentando fazer os caminhos que me trariam respostas. E aí eu lembrei de um Salmo de número 2, verso 8, diz assim: Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua posteridade. Isso é maravilhoso. Eu também percebi que nos últimos encontros, o livro de Mateus, o livro de Salmos, tem falado muito poderosamente à nossa comunidade. Alguns irmãos que ministraram aqui para nós falaram e se basearam em textos de Salmos. Eu preguei em Salmos há uns dias atrás. Você pode olhar, tem vídeos aí, né, que você pode assistir se você perdeu esse domingo, na nossa série online. Vai lá, dá uma olhada e você vai ver Salmo 42 e 43. Alguns irmãos falaram para nós em Mateus, em Salmos. Alguns irmãos da nossa comunidade partilharam em textos. E aí eu fiquei pensando, olha a grandeza do que Deus está revelando, o seu caminho. Ele me chama para grandes coisas, mas o texto de Salmos diz que se eu realmente dobrar meus joelhos e com o coração quebrantado diante do Senhor, pedir ao Senhor que Ele me faça instrumento para alcançar vidas, alcançar almas, alcançar pessoas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, sim, é claro, evidente, mas para alcançar pessoas, para serem abraçadas por essa grandeza, a grandeza do Evangelho, a grandeza de Deus, a grandeza do poder do Espírito Santo, o Senhor nos dará a oportunidade e a condição de encontrar e de se tornar um instrumento eficaz para alcançar essas pessoas. Verônica sempre diz, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, tem a ver com Ele. Então eu preciso aprender a me colocar no meu lugar de servo, obediente, temente, inclinado, voltado à sua vontade, e falar: Deus, eu sei que o teu objetivo é alcançar mais e mais pessoas e tocar essas pessoas com o Evangelho da graça, o Evangelho de poder, o Evangelho que manifesta o amor de Deus em suas ações diárias. A igreja precisa aprender a obedecer a Jesus de uma forma definitiva e manifestar a grandeza de Jesus. O texto diz, né? Fazer com que as pessoas se assemelhem a Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez e ensinou para que a gente continue a compartilhar dessa grandeza. Então servir ao pobre, ao necessitado, ao doente, ao enfermo, aquele que carece, aquele que pede socorro. E alcançarmos essas pessoas com o amor de Deus, com a palavra de Jesus.
não tem relação com a nossa capacidade. Porque por mais que sejamos limitados, o poder de Deus em nós nos leva para muito além das nossas possibilidades. Nos leva para muito além dos nossos sonhos. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Não tem relação com a minha capacidade de falar, a minha capacidade de verbalizar a respeito do Evangelho, de pregar com entusiasmo. Eu sou um entusiasta da palavra, eu prego com ânimo, com ímpeto, com desejo ardente de fazer com que essa palavra alcance o seu coração. Me deixo levar pela vontade de Deus e por aquilo que Deus vai operando. Eu sou esse, mas para muito além da minha capacidade de falar, de verbalizar, para muito além para minha capacidade de entender as meras letras, mas me sujeitar ao que verdadeiramente o Espírito diz à igreja. Então realmente não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Vem de Deus a nossa capacidade de fazer a sua vontade. Sim, precisa haver uma disposição de servir. Porque às vezes a gente acha que eu vou declarar: Deus, então agora eu sou o seu servo, me envia, me ensina e me capacita a batizar, e achar que as coisas vão acontecer. Não, precisa haver sim uma disposição de servir, o me colocar na brecha para sofrer as provas, para sofrer as intempéries do mundo, do Evangelho, que me leva como ovelha ao meio de lobos. É isso que a palavra diz. A minha disposição: Deus, eu estou aqui, agora me quebra, me leva a pessoas que vão me ensinar a ir além, me ajuda a me assentar na igreja e me tornar um membro que estará sujeito à vontade do Senhor manifesta na comunidade dos santos. Porque, como eu já disse um pouco atrás, às vezes a gente acha que pode viver uma vida cristã de forma autônoma, sozinhos, e nós não somos igreja sozinhos. Somos igreja simples e unicamente em meio à comunidade. Somos só um tijolo da grande construção que é a igreja, mas nós somos juntos. Eu preciso aprender a me render e me colocar em meio a pessoas diferentes e ser tratado, porque por mais que você acredite ser uma boa pessoa, e nós lá no fundo a gente acha que é uma boa pessoa, né? Jesus foi questionado a respeito de ser bom e ele diz: não me chame de bom, bom é o Pai que está no céu. E às vezes eu e você, de forma arrogante, prepotente e ignorante, a gente diz: eu sou bom. Então, eu preciso me colocar em meio aos diferentes e permitir que eles me ensinem a ser uma pessoa melhor. Ser quebrado em meio ao convívio com pessoas que serão, como diz os provérbios, ferro que afia o ferro, assim são os homens. Então é através do atrito, é através das batalhas, das lutas, que vamos nos tornando homens, servos melhores e uma igreja mais eficaz. Então a disposição de servir, a de se sujeitar à vontade de Deus, a de ser colocado em meio a pessoas que realmente serão aparentemente um empecilho para que a gente viva o Evangelho da forma eficaz e verdadeira, mas talvez Deus esteja nos levando a esse lugar para que a gente se torne servos mais fortes,
E em segundo lugar, reconhecer a ação poderosa de Deus em nós, porque por mais que nos tornemos grandes instrumentos na mão de Deus, não podemos perder de vista que não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Que toda boa dádiva vem do Senhor. Que tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável vem do Senhor. E aí a gente vai estar disposto a servir e com o coração no lugar certo, obedientes, sabendo que somos apenas instrumentos que Deus escolheu usar, instrumentos imperfeitos, mas que Deus escolheu usar e faz maravilhas através de instrumentos imperfeitos, incapazes, às vezes quebrados, mas Deus nos usa. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu preciso conhecer o Deus que tem todas as bênçãos para realizar através da minha vida. E aí eu lembrei de outro texto, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O texto, eu não vou abrir não, eu estava aqui, bem, melhor ler, né, para a gente não errar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Na Revista e Atualizada, aquele que deseja agradar aquele que o arregimentou. Eu preciso conhecer o Deus que tem todas as bênçãos para realizar através de mim, mas eu só consigo enxergar e ser instrumento dessas bênçãos quando eu conheço Deus, o Deus que me arregimentou, o Deus que me alistou, o Deus que me chamou a servir, o Deus que me chamou a cerrar fileiras em seu exército. Às vezes eu quero agradar a Deus sem conhecê-lo, e eu não sei como fazer isso. Eu preciso conhecer a Deus para aprender a agradá-lo. Sem conhecer, eu não tenho autoridade para tomar posse das situações que vão me dar autoridade para agir. E às vezes eu me intimido, às vezes eu me retraio, eu dou um passo atrás, porque eu nem sei que Deus já me deu ferramentas, armas para enfrentar aquela situação, mas eu não conheço a Deus, eu não conheço suas armas, eu não conheço o seu chamado, eu não conheço suas bênçãos, eu não conheço suas promessas a se realizar na minha vida. E aí eu falo assim, e agora? Eu não sei o que fazer. E a gente recua. Está na hora de conhecermos o Deus que nos arregimentou. A gente não pode olhar para trás. A gente não pode servir a dois senhores. Agora, eu fui arregimentado pelo Senhor dos Exércitos e eu preciso caminhar segundo a sua vontade, requerer aquilo que profeticamente já foi proferido sobre a minha vida, mas se eu não tenho conhecimento, eu nem sei como agir, eu não sei que passos dar, eu não sei que palavras usar, eu não sei se eu posso dizer ou falar tal coisa. Mas, irmãos, ouve isso. Deus já tem realizado em nós grandes coisas. Deus já tem realizado através de sua igreja grandes coisas. E chegou a hora de nos sujeitarmos à vontade de Deus. E aprendemos a obedecer aquilo que está lá no verso 19 de Mateus, capítulo 28. Jesus diz assim: portanto, vão. Está na hora da gente obedecer essa ordem. É um imperativo. Deus nos ordenando: vá.
Eu até eu estava escrevendo, né? Eu preciso aprender a obedecer ao chamado de ir, para que Deus não nos envie em vão. Para que eu reconheça a grandeza daquilo que Deus me chamou para fazer. Se levanta e vai, irmão. Se levanta e vai. Obedece à vontade de Deus. Existe uma máxima na Vineyard que nós sempre repetimos, que nós acreditamos, é que todos podem participar. Chega a hora de você, servo, se colocar de pé e ir fazer a vontade do Senhor, a cumprir a vontade, o chamado de Deus. Precisamos ir. O Pai tem nos chamado a o conhecer. Conheça Jesus. Conheça o seu chamado, conheça a sua grandeza. Aprenda a conhecer a quem Ele é. Conhecer ao Deus que te arregimentou. E ser um instrumento enviado a operar grandes coisas. A igreja tem se equivocado. Eu lembro que esse é um post que eu gosto muito lá nas nossas séries de imagens, lá no nosso canal do Facebook, tá no Instagram também, essa imagem. Eu esqueci o nome do autor, mas ele diz que o Senhor não nos chamou a juntar multidões, mas o Senhor nos chamou a fazer discípulos. A gente tem se equivocado e a gente começa a achar que eu só sou realmente um chamado, um servo, um instrumento, se eu consigo ajuntar multidões. E na realidade eu fui chamado a fazer discípulos, a ir, a pregar, a conhecer esse Deus e Ele manifestar a sua graça a outro. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Essa é a palavra. E como eu disse, essa é uma palavra para todos nós. Talvez você esteja ouvindo e esteja desanimado. Talvez você esteja ouvindo e não ache que você é capaz de ir tão além. E eu estou falando para você. Você não é mesmo. As suas limitações são grandes demais. As minhas limitações são grandes demais. Mas o Espírito Santo que age em nós nos capacita a grandes coisas. Peça a Deus a colocar no seu caminho alguém para que você possa pregar o Evangelho, a falar da grandeza que o Senhor tem revelado. Eu sei que Deus tem coisas para fazer e operar na sua vida. Frutos para colher do teu serviço. Quando a sua disposição estiver exata, entendendo que você precisa servir, que tem um serviço a cumprir, entendendo que não tem relação direta com quem você é, com suas capacidades, mas com quem Deus é e com aquilo que Ele decidiu fazer na sua vida limitada, na minha vida limitada. E aí, a gente, no lugar que a gente precisa estar, mergulhar na palavra, mergulhar naquilo que Deus tem falado aos nossos corações e ver as grandezas que Ele tem para realizar. Essa é a palavra que eu separei para você nessa noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para partilhar contigo. E eu queria que você fosse cheio dessa palavra. Cheio dessa palavra. Você se permitisse tomar posse dessa palavra, assim, no sentido de tomar para si essa palavra. Ele falou assim, talvez eu tenha entendido muita coisa errada, mas eu estou ouvindo que o Senhor está me chamando a ser um instrumento no teu reino.
E a Vineyard diz que todos podem participar, então eu vou nessa, meu irmão. Eu vou nessa. Eu quero participar. Eu quero o Evangelho florescendo através da minha vida. E aí, cheio do poder e autoridade que Deus nos deu, você vai ver as coisas que Deus tem para realizar na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus servos. Pai, em nome de Jesus, traz ânimo, traz esperança, traz um fogo novo ao coração dos teus servos agora, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito manifeste o seu poder na vida dos teus filhos neste momento e que eles se sintam tocados pelo teu Espírito, capacitados, não por suas capacidades pessoais, mas porque o Espírito Santo os capacita a ir além. É o Senhor que coloca uma palavra em nossa boca. É o Senhor que coloca a esperança em nossos corações. É o Senhor que ilumina os nossos olhos e caminhos, para que em nome de Jesus sejamos levados àqueles que clamam aos campos, como diz a tua palavra, aos campos que estão branquejando, esperando aqueles que estão dispostos a ceifar. Então, em nome de Jesus, empodera a sua igreja a ir até esses, e em nome de Jesus, a contar as bênçãos que o Senhor tem operado no meio da igreja, no seio da igreja, segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar para encerrar esse tempo. Que Deus te abençoe muito, muito. Eu vou te convidar a estar visitando os nossos vídeos. Essa é a série online, que são os nossos cultos dominicais. Nós temos a série de crianças, que é uma série chamada Criançada, vídeos muito legais. Vai lá, né, para as suas crianças. É um bom ensino, um bom passatempo para que eles passem o tempo diante da palavra do Senhor, histórias que engrandecem, séries como Adora Aí, série de casa para casa, onde tem meditações muito legais para os seus cultos diários, os seus cultos caseiros. Uma série de oração, terças de fé, são meditações para o seu tempo de meditação, de oração, e que você esteja visitando, conhecendo. Curta o canal, nosso canal no YouTube, nosso canal lá no Instagram, aqui no Face, estamos ao vivo. Pode curtir, compartilhar, vai ser um prazer que vocês estejam nos acompanhando. Amém? Will, Bruna, com vocês. Esse é meu maior desejo, conhecer-te, saber que pertenço a ti, abandonar o que não te agrada e seguir o que tens pra mim, pois nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que te conhecer. Nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno
descer no barco.